E aí na CBN você começou a fazer, você estava no começo da sua jornada no jornalismo, né? Aí você começou a fazer comentário e tal, e aí escalou pra você realmente ficar fixo. Como é que foi isso? Demorou. Aí vai até a vida não é feita de flores, né? Assim, a gente tem muito mais derrota que empate. Não é nem vitória, não tem muito mais derrota que empate. Foram 2 anos que eu trabalhei de graça. Que eu não recebia um realzinho. Caraca. Né? E porque eu entendia que aquilo era uma aposta. Então, assim, vambora. Mas você estava trabalhando, eu estava trabalhando paralelamente? Ainda tinha isso, né? Eu trabalhava com outra coisa de manhã e de tarde e à noite tinha jogo e ainda tinha fim de semana que eu poderia ficar em casa, mas eu ia para a rádio, ia trabalhar. Por quê? Porque ali era um projeto inicial da Rádio CBN de vamos fazer futebol, não vamos, tal. Então não tinha uma liberação para colocar uma verba para apostar. Depois de 2 anos, a Rádio Globo chegou em Minas. Era só CBN, chegou a Rádio Globo Minas. E a Rádio Globo Minas, aí sim, ela bebeu dessa experiência que a Rádio CBN fez, porque são irmãos, né? Filho do mesmo pai. E aí ela ofereceu um contrato pra gente, né? Na época era eu e Regis Souto e depois o Bob Faria. E aí, assim, a gente com o contrato, eu trabalhei com o Reinaldo, né? O Reinaldo era meu sócio, o Reinaldo que é meu grande ídolo, né? Era meu sócio na época e tal. Para mim, o maior jogador da história do Atlético. E a gente seguiu 2 anos nessa. Depois veio o contrato com a Rádio Globo. E aí eu já meio que saquei. Falei, não, realmente acho que as coisas vão acontecer. Então vou engrenar aqui. Depois veio a possibilidade de fazer Sport TV, porque também é filho do mesmo pai, né? Isso, aí já vai puxando uma coisa a outra, né? Fiz Sport TV um bom tempo, com Premiere e tal. Lá de Minas mesmo? Sim. Ali você só fazia jogo? No Sport TV TV ou você participava dos Não, programas? eu fiz Arena várias vezes, vinha pra cá fazer, o Kleber Machado foi o primeiro cara que me tirou de Minas, né, pra fazer alguma coisa, e eu vim pra cá algumas vezes, já tive a oportunidade de agradecer ao Kleber algumas vezes disso, né, a visão que ele teve. Mas pro Sport TV era muito jogo viajando. Naquela época a gente fazia todos os jogos do Campeonato Mineiro, do Atlético, do Cruzeiro, do América e na época do Democrata de Governador Valadares, porque Governador Valadares é uma cidade que tem muita gente que mora nos Estados Unidos que veio de Valadares. Tanto que tem até uma piada, né? Assim, não estou fazendo isso, você está me vendo, estou apenas repetindo o que a gente ouvia para identificar o fenômeno que acontecia em Governador Valadares. As pessoas brincavam que era Governador Valadólares, por causa da relação com os Estados Unidos. Galera indo para lá em peso. E tinha, então... Mas tinha um motivo específico? Não sei, eu não conheço. Então tinha uma venda muito grande de pacotes internacionais para ver. Então a gente rasgava o interior de Minas. O interior de Minas não é nada pequeno, né? São 900 municípios. É muito grande. Então, assim, a gente saía de Juiz de Fora, ia para Ipatinga, de Ipatinga ia para Uberlândia, assim, rodava o estado, de vez em quando aparecia em casa. Opa, cheguei, tá tudo bem? Tá vivo, tá tudo certo. Mas é isso. Isso você tinha me perguntado em relação ao Sport TV. Respondi, né? Sim. Você falou que foi ali que você começou a fazer TV. A rádio me dava uma projeção nacional. Porque a Rádio Globo tem programas nacionais. Sim. A Rádio Globo eu participava 2, 3 vezes por semana de um programa que era à noite, às 10 da noite, que é o Panorama Esportivo, que ele é um resumão do que aconteceu nos principais clubes, né? E tinha uma cobertura diária de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, de Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, e de Atlético e de Cruzeiro. Todo dia tinha um repórter do Atlético, do Santos, do Cruzeiro, do Palmeiras, do Flamengo. Falando informação. E a gente entrava na discussão. Sim. Ele terminava a reportagem dele e aí a gente, um âncora, né, que faleceu, né, o Gilson, colocava a gente para debater o que foi proposto ali naquela matéria. E nos finais de semana tinha um programa que eu adorava, que era domingo, meio-dia, Enquanto a Bola Não Rola. E o Enquanto a Bola Não Rola era um programa nacional também,
E esquenta da rodada, tipo. O que vai acontecer e tal. E aí eu participava com uma turma. Foi aí que o Kleber me ouviu, na verdade. Foi no Enquanto a Bola Não Rola, porque ele era era um ouvinte, né? Que é mesmo um programa no horário que assim, quem vai ter que trabalhar nos jogos, meio-dia, o jogo é 4 da tarde, o cara já tá. Ou ele, por exemplo, o Oscar Ulisses não almoça aos domingos, porque ele se sente mal, tal, ele vai ter que narrar jogo depois, então ele não se sente bem, ele come uma bobagemzinha para aguentar o dia. Ali, Isso. Então, muitas vezes o cara que está ou almoçando ou que está ali naquela preparação para daqui a pouco ir para o estádio, meio-dia ele já está ouvindo, e aí ele ouve em casa, ele ouve no rádio do carro. E nessa, me ouviram aqui, né? O Kleber me ouviu, pediu minha participação e tal, e aí eu comecei a vir com alguma frequência. Depois, em 2010, já tem 13 anos, né? A CBN São Paulo me convidou. Quer sair de BH? Vem para São Paulo, tal, e aí eu fiz esse movimento, saí de BH em maio de 2010 e já estou aqui há um tempo. Você sentiu muito quando você veio de BH para cá? A diferença? Senti. Por quê? Acho que é até uma questão assim de... Quando a gente está em BH, eu estou muito preocupado com o Atlético, Cruzeiro e América. Sim. E quando eu estou aqui, eu tenho que continuar preocupado com os três, porque eles fazem a minha identidade, eles que me construíram, né? Só que eu tenho muitos outros clubes. Tem mais 5 aí. Sim, assim, e esses clubes jogam contra outros. Então, assim, eu vou falar do Palmeiras. Mas o Palmeiras vai jogar contra o Goiás. É muito diferente de eu acompanhar a agenda de Atlético, Cruzeiro e América, sabe? Eu já sei mais ou menos. Assim, eu não preciso ficar tão tenso em cima de Atlético e Cruzeiro, eu vou cuidar dos adversários dos dois. Quem são? Santos e Bragantino. Então, é muito diferente de você ter 4 para observar, para ficar assim... E aí eu percebi também, eu demorei um pouquinho a perceber o que era a questão do nacional. De dar atenção a... eu estou em São Paulo, mas eu vou ter que falar sobre o Flamengo, vou ter que falar sobre o Fluminense. Eu tenho que estar de olho nessas essa visão coisas. geral mesmo, né? E eu acho que isso me fez bem, assim, como profissional. Furou a bolha, né? Eu acho que, para mim, deu um resultado legal não era parte do meu dia a dia, e passou a ser parte do meu dia a dia. E até esse lado de sair um pouco da zona de conforto ali também. Totalmente, totalmente.